Em nosso estudo de hoje, a lição 42 do livro Encontro Marcado, e tem por título Aflição Vazia. Ante as dificuldades do cotidiano, exerçamos a paciência, não apenas em auxílio aos outros, mas igualmente em favor de nós mesmos. Desejamos referir-nos, sobretudo, ao sofrimento inútil da tensão mental que nos inclina à enfermidade e nos aniquila valiosas oportunidades de serviço. No passado e no presente, instrutores do espírito e médicos do corpo combatem a ansiedade como sendo um dos piores corrosivos da alma. E de nossa parte é justo que colaboremos com eles a benefício próprio, imunizando-nos contra essa nuvem da imaginação que nos atormenta sem proveito, ameaçando-nos a organização emotiva. Aceitemos a hora difícil com a paz do aluno honesto, que deu o melhor de si no estudo da lição, de modo a comparecer diante da prova evidenciando consciência tranquila. Se o nosso caminho tem as marcas do dever cumprido, a inquietação nos visita a casa íntima na condição do malfeitor decidido a subvertê-la ou a dilapidá-la. E assim como é forçoso defender a atmosfera do lar contra a invasão dos agentes destrutivos, é indispensável policiar o âmbito de nossos pensamentos, assegurando-lhes a serenidade necessária. Tensão à face de possíveis acontecimentos lamentáveis é facilitar-lhe a eclosão, uma vez que a ideia voltada para o mal é contribuição para que o mal aconteça. Tensão à frente de sucessos menos felizes é dificultar a ação regenerativa do bem necessária ao reajuste das energias que desastres ou erros hajam desperdiçado. Analisemos desapaixonadamente os prejuízos que as nossas preocupações injustificáveis causam aos outros e a nós mesmos e evitemos semelhante desgaste empregando em trabalho nobilitante os minutos ou as horas que, muitas vezes, inadvertidamente, reservamos à aflição vazia. Lembremos-nos de que as leis divinas, através de processos de ação visível e invisível da natureza, a todos nos tratam em bases de equilíbrio, entregando-nos a elas entre as necessidades do aperfeiçoamento e os desafios do progresso, com a lógica de quem sabe que tensão não substitui esforço construtivo ante os problemas naturais do caminho. E façamos isso não apenas por amores que nos cercam, mas também a fim de proteger-nos contra a hora da ansiedade que nasce e cresce de nossa invigilância para asfixiar-nos a alma ou arrasar-nos o tempo sem qualquer razão de ser. Gente, a lição de hoje é uma lição bem profunda e até grave, porque a gente vive o século da depressão, a gente vive o século da ansiedade. A gente sabe que os nossos psiquiatras, os nossos psicólogos estão tendo muito trabalho nesse campo e o Emmanuel apresenta para a gente soluções mesmo que não são tão fáceis assim da gente colocar na prática. Eu vou falar por quê. Ele vem apresentar para a gente soluções na consciência tranquila, enquanto que nós, aqui na nossa vida cotidiana, somos doutrinados à conclusão de objetivos. Então, a gente, desde criança, a gente vai tendo o seguinte: qual é o objetivo? O que você quer fazer? Eu quero terminar de construir uma determinada coisa, eu quero terminar uma determinada lição. Enquanto a gente não termina, a gente fica com a nossa consciência cobrando a gente, fala, ainda tem coisa para fazer, ainda falta, né? E quando a gente termina a primeira vez, a gente sente o prazer de conclusão, de objetivo, e a gente fica, agora esse objetivo já foi alcançado, vamos para outros objetivos. Então, enquanto a gente não consegue concluir os objetivos traçados, a gente vai se deparar com isso que a gente chama hoje de ansiedade, e que traz tantos problemas. E o Emmanuel ele até veio explicar de maneira didática o que a ansiedade vem fazer com a gente. Ele vem dizer para a gente, por exemplo, tensão à face de possíveis acontecimentos lamentáveis. Nem aconteceu ainda, mas pode ser que aconteça. Aí você fica nessa tensão, você vai facilitar essa eclosão. Uma vez que toda a ideia que é voltada para o mal acaba contribuindo para que o mal aconteça. A gente atrai com o nosso pensamento o que deve acontecer. E depois ele fala, e tensão à frente de sucessos menos felizes, vou ficar com uma ansiedade porque acho que pode não dar certo. Vai se dificultar a ação regenerativa do bem. Mas qual é a solução que o Emmanuel dá aqui para a gente, que eu estou afirmando? É o caminho, porém, vai exigir da gente um pouquinho de dedicação para que a gente apreenda esse valor. Ele vem falar para a gente
Aceitemos a hora difícil com a paz do aluno honesto, que deu o melhor de si no estudo da lição, de modo a comparecer diante da prova evidenciando consciência tranquila. Então ele vem falar para a gente assim, ó, a minha consciência tranquila é o meu melhor antídoto para a ansiedade. É aquela coisa assim, ó, eu estou fazendo a coisa certa, as coisas estão caminhando bem comigo, então o que acontece? Continua nesse caminho. Ainda não chegou no objetivo, ainda não concluiu ainda o objetivo, mas eu estou fazendo da melhor maneira. E ele vem falar para a gente, até na hora nas horas difíceis, a gente vai pensar assim, ó, eu estou sendo um aluno honesto, eu estou fazendo aquilo que está ao meu alcance. E a frase que marca profundamente a gente, fala assim, né, que não importa, muitas das vezes, até que a gente chegue ao objetivo, o que mais importante é como você vai agir durante o percurso para chegar ao objetivo. Tem muitas pessoas nessa vida que chegam ao objetivo de maneira desonesta e não carregam a consciência tranquila. São, muitas das vezes, tratados com os louros da vitória. Olha como é que ele conseguiu. Quando você vai estudar a trajetória que ele tomou para poder chegar ao sucesso, a trajetória não foi a trajetória mais indicada, mais correta, e normalmente é aquela trajetória que vai ter que prestar contas com a lei de causa e efeito, criando aí anos e anos de resgate aí para frente. Agora, muitas das vezes a gente nem chegou ao objetivo, ou nem está perto de chegar ao objetivo. Mas só pelo fato de a gente estar agindo da maneira correta e fazendo a coisa da maneira correta, a avaliação está sendo dessa maneira. Então, pelo menos no nosso caso pessoal aqui, não é que a ansiedade ela deixe de acontecer, porque vai ter que ser toda uma doutrina aqui contrária a um comportamento que já está sendo adotado há algum tempo, e a gente mudar comportamento na gente é difícil. Mas conforme a gente aumenta a ansiedade enquanto a gente está na busca do objetivo, a gente fatalmente podia escrever muito mais coisas aqui, a gente traz muitos problemas, muitos transtornos. E o Emmanuel faz questão de dizer, faz mal não só a gente, mas principalmente também aqueles que convivem de maneira mais direta com a gente e aqueles que nos amam também, que acabam sofrendo junto com a gente. Então a gente percebe que uma pessoa que deixa a ansiedade tomar conta, ela vai dificultar o ambiente familiar, ela pode dificultar o ambiente do trabalho, ela pode dificultar o ambiente social dela, um monte de coisa vai acontecer por conta dessa ansiedade que está tomando conta. E hoje a gente está vendo que está tendo uma verdadeira epidemia, para não dizer pandemia, de ansiolíticos. E a gente lembra que na doutrina espírita nós temos um livro escrito pelo espírito André Luiz através de Chico Xavier, que se chama No Mundo Maior, e é um livro que trata principalmente dos transtornos mentais, dos problemas mentais, problemas da mente. E em um dos capítulos ele fala para a gente que esses ansiolíticos eles devem ser último recurso e apresenta outros recursos no meio do caminho. Falando o recurso da prece, o recurso de você colocar o seu cérebro em atividade, o recurso de você se sentir útil, o recurso de você fazer uma coisa que você goste, enfim, para você não usar no primeiro momento, logo de cara, esses ansiolíticos que estão na moda aí, que vão criando dependência química, inclusive. Depois, ele fala, é o último recurso, ele não desaconselha. Tem casos que realmente esse ansiolítico vai ser útil. Mas ele vai ser útil da gente começar a pensar assim, eu sou um espírito imortal. A gente observa muitos espíritos que desencarnam viciados no álcool, viciados na gula indisciplinada, e ficam do outro lado querendo comer, querendo beber, querendo fumar, e não podem fumar. Gente, se a gente ficar viciado no ansiolítico, quando chegar lá do outro lado, o nosso cérebro vai pedir o ansiolítico e não vai ter ansiolítico lá do outro lado. Então o que acontece? São remédios que tem que tomar muito cuidado, tem que ter a prescrição certinha do médico. Vocês percebem que tem um período até de desmamar, né? Quer dizer, a pessoa começa a tomar uma dose, depois vai diminuindo aos poucos, para que o seu sistema nervoso não tome aquele baque, né? E não atrapalhe toda a produção de endorfina, de noradrenalina, enfim, tem um monte de coisa que pode trazer como consequência no uso desses ansiolíticos. Então a gente vai usar o ansiolítico quando for necessário, mas sabendo, ó, eu estou usando, mas é por um período muito curto e eu tenho que aprender a agir sem o efeito do ansiolítico. Mas o segredo que fica da lição de hoje para a gente é
A consciência tranquila é sempre o nosso melhor remédio, mesmo que o objetivo não tenha sido alcançado ainda. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.